Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. O objetivo deste vídeo é falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Eu faço isso a pedido da minha mãe, que está evangelizando um amigo, que também é parente nosso, e que gostaria de saber mais sobre o Evangelho. Mas o que eu vou falar aqui serve para qualquer pessoa que, tendo ouvido falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ainda tem alguma dúvida. Eu vou ler um texto da Palavra de Deus, da Bíblia, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou ler parte deles. Você pode ir acompanhando essa leitura com o texto que está sendo colocado aqui ao lado, para você poder acompanhar com mais atenção. Bom, no capítulo 4, diz que Jesus estava viajando a pé com seus discípulos, como era costume daquela época, e ele passou perto de uma cidade na região de Samaria, uma região que não se dava muito bem com o povo de Jesus. Muito embora eles fossem judeus, eles eram considerados uma mistura de povos, e eles não eram muito bem vistos pelos outros judeus. E passando por ali, perto de uma cidade chamada Sicar, diz que Jesus, no versículo 5, diz assim: Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, eu que sou uma mulher samaritana? Aquela mulher viu duas situações comprometedoras. Jesus estava falando com ela, que era uma mulher, não era comum naquela época um homem dirigir a palavra a uma mulher, principalmente se ele não conhecesse, e ela era samaritana. Como eu disse, havia alguns resquícios históricos de dificuldade daqueles povos se relacionarem. E ela pergunta para Jesus: Como que você fala comigo sendo eu uma mulher e mulher samaritana? Está no versículo 9. Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu, versículo 10: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê esta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus lhe disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. E aí continua a conversa. A mulher da cidade de Sicar, que nós aqui identificamos apenas como mulher samaritana, não é revelado o nome dela, veja que ela é uma mulher conhecedora da história bíblica e conhecedora
da própria teologia, porque ela vai começar a discutir com Jesus agora sobre o lugar de adoração. Qual era o melhor lugar? O lugar certo de adorar era em Jerusalém, onde Jesus ia sempre com seus discípulos ao templo, ou era em Samaria, né? no alto do monte, onde os samaritanos adoravam. E Jesus vai concluir com ela que Deus é Espírito e importa que os adoradores de Deus o adorem em Espírito e em verdade. Quer dizer, não há um lugar certo, específico para se adorar a Deus, uma vez que aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, recebe também o Espírito Santo de Deus em sua vida, que possibilita ele compreender as Escrituras, entender a Palavra de Deus. O Espírito de Deus começa a habitar na pessoa, faz com que ela mesma se torne o templo do Espírito de Deus, onde Deus está manifestando. E a conversa vai por aí, vai seguindo. Aí chega, versículo 23, Jesus diz assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu a Jesus: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus diz, preste atenção, Jesus agora revela-se àquela mulher. Ele disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E naquele momento, a mulher, diz o texto bíblico, largou o seu cântaro, ao seu vasilhame que estava ali para pegar água, e deixou ali junto de Jesus e correu para a cidade de Sicar para anunciar que Jesus, o Messias, estava ali, pronto a falar verdades para aquele que abrisse o seu coração para ouvir as verdades da palavra de Deus. E aí mais para frente, versículo 39, diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você que me escuta, que me ouve nesta hora, eu quero que você entenda alguns princípios importantes para compreendermos e recebermos o Evangelho de Jesus, as boas novas da salvação. Primeiro, você tem que abrir o seu coração para ouvir a verdade do Evangelho. E o Evangelho traz basicamente 3 verdades. A primeira é que nós somos pecadores, nascemos em pecado. Nossa vida é separada de Deus. Deus nos criou para andarmos com Ele, mas por causa do pecado nós andamos separados de Deus. A segunda verdade do Evangelho é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que encarnou, tornou-se homem como nós, nos substituiu na morte que nós tínhamos que passar por causa do nosso pecado. Uma morte eterna, separação eterna por Deus. Ele passou por essa morte, ele se entregou na cruz do Calvário. E ali, quando ele morreu como homem, ele fez a nossa substituição, morrendo no nosso lugar. E por isso a palavra de Deus diz que todos aqueles que olham para Jesus, crendo que ele é o Filho de Deus que morreu no seu lugar, estes recebem a salvação.
A terceira verdade do Evangelho é que o Evangelho exige de nós uma resposta. Não porque somos salvos pela resposta que damos. Nós somos salvos por causa do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus e pela fé que demonstramos em Cristo Jesus. Mas a fé em Cristo Jesus espera de nós uma resposta. Veja, a mulher samaritana parou, mesmo sabendo que haviam algumas dificuldades no relacionamento entre eles, por ser mulher, por ser samaritana, ela parou para ouvir Jesus. Ao contar às pessoas daquela cidade samaritana, a cidade de Sicar, diz que muitas pessoas, muitos homens vieram para ouvir Jesus. E veja, eles convidaram Jesus para ficar com eles alguns dias. Bastaram 2 dias. Jesus não precisou mais do que isso para explicar as verdades do Evangelho e a necessidade que cada um tem de receber a salvação em Cristo Jesus. E diz que muitos receberam a salvação porque começaram a entender o Evangelho de Jesus e perceberam que ele era o Salvador do mundo. Então você já deve ter ouvido a pregação do Evangelho muitas vezes. Muitas vezes você ouviu falar que Jesus Cristo morreu no seu lugar na cruz, que ele ressuscitou dos mortos para te dar vida eterna. O que te falta? Falta entregar-se a esta verdade, aceitando que esta verdade é para a sua vida e que Deus planejou você ouvir essa verdade para que você a aceitasse, para que você a recebesse, entendendo que Jesus é o Salvador do mundo, é o Salvador da sua vida, salva você dos seus pecados, salva você da morte eterna, salva você do inferno, que é a verdadeira separação entre Deus e aquele que não crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então perceba que crer não é só uma expressão ou uma declaração de fé, não é apenas dizer eu creio, porque muitos dizem eu creio. Aliás, a Bíblia diz que até o diabo diz que crê, né? E claro, crê mesmo, ele sabe o que é a verdade, mas ele não se submete à verdade. Então a grande virada, a grande dinâmica da fé cristã é que você permite que Jesus Cristo comece a transformar a sua vida no dia a dia. Você tem de fazer uma decisão por Jesus e eu quero convidar você a fazer essa decisão se você ainda não fez. Basta você orar com sinceridade de coração dizendo a Jesus: Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso da sua salvação. Vejo no Senhor o meu Salvador e eu quero viver para o Senhor. É uma oração simples, é uma oração de fé, porque você precisa sim crer nessas verdades, mas sabendo que a partir deste momento Jesus vai operar na sua vida de maneira graciosa, fazendo com que cada dia coisas novas vão acontecendo em você, mudanças, transformações em seus desejos, em suas vontades, em sua maneira de pensar, a sua maneira de olhar para a palavra de Deus. E isso é o que vai marcar que você foi feito uma nova criatura, como diz a palavra de Deus, que aqueles que esperam em Cristo, aqueles que estão em Cristo, são feitos novas criaturas. E eu espero que você experimente uma nova vida em Jesus, um nascer de novo, e esse nascer seja para a vida eterna. Deus te abençoe, em nome de Jesus.